Olá, eu sou Renata Sunhê Martins, sou pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul e faço parte da equipe das provas de avaliação de reprodutores, tanto a prova campo quanto a prova de eficiência alimentar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o manejo nutricional dessas provas, né? E um pouco mais, vamos ter a oportunidade de debater, discutir sobre a nutrição desses reprodutores. Quais são os aspectos importantes que a gente tem que se antenar na hora de alimentar esses animais para que eles possam ter um bom desempenho reprodutivo nos rodeios de cria. Estamos finalizando e mais tarde então a gente vai ter condições de saber, né? Vai ser anunciado quais são os campeões da prova de avaliação a campo, né? Então essa prova já finalizou há algum tempo. E esses touros, esses animais são os animais que vocês estão vendo aqui, que vieram para a prova de eficiência alimentar que é feito no confinamento. Mas voltando à prova de avaliação a campo, esses animais então são mantidos em pastagens naturais melhoradas, com acesso à suplementação mineral todo o tempo, né? E esses animais então eles ficam nas mesmas condições, eles vêm de diferentes criatórios e esses animais são pesados sistematicamente, avaliados, para então que se possa obter os resultados que vão ser demonstrados hoje. O manejo dessa prova a campo, como já se diz, como o nome já diz, é um manejo bem mais simplificado. A prova é toda feita a campo, testa muito a rusticidade desses animais, é uma prova já consagrada, que a Embrapa vem realizando há muitos e muitos anos, né? E esses animais se destacam então pela sua rusticidade. Quando a gente fala da prova de eficiência alimentar, a gente consegue, devido ao ambiente controlado, a saber durante essa prova exatamente o que cada animal consumiu para poder avaliar e chegar ao resultado de qual animal é mais eficiente, né? Em termos gerais, simplificando, a gente diria que aquele animal que consumiu menos e ganhou mais, seria, em relação ao seu consumo estimado por peso metabólico, seria aquele animal mais eficiente, né? E como que a gente realiza essa prova de eficiência alimentar? Aproveitando que hoje nós estamos com esses animais aqui, né? Nós temos aqui 20 animais da raça charolês que estão sendo avaliados no quesito de eficiência alimentar. Como que a gente faz isso? Bom, essa prova ela é realizada durante 90 dias. São os primeiros 20 dias, que são aqueles 20 dias que nós adaptamos os animais à prova, ao ambiente, aos outros animais e principalmente o rumen desses animais, ao alimento que vai ser diferenciado, né? E os outros 70 dias são os dias da prova propriamente dita, onde esses animais então vão ser avaliados, né? Nesses primeiros 20 dias, que a gente chama de período de adaptação, a gente adapta os animais que são reprodutores a conviver num lugar menor, né? A questão da dominância, do acesso ao coxo. Então, esses são fatores que eles precisam se estabelecer entre o grupo, né? Então, aqui a gente tem certeza que não falta coxo para os animais, que todos os animais têm acesso ao coxo garantido, né? E mais do que isso, a gente tem que adaptar o animal e o rumen do animal à dieta ao qual ele vai ser submetido nos próximos 70 dias de avaliação, né? Então, como que a gente faz isso? Como a gente vai trabalhar com uma alimentação mais intensa, com uma alimentação com presença de suplemento concentrado, de silagem, de feno, diferentemente do que eles vinham na prova de avaliação a campo, que eles estavam em campo natural melhorado, ou mesmo pastagem de azevém, nesse momento eles começam a receber um alimento concentrado, um alimento com grãos, né? Então isso a gente não pode fazer de forma abrupta, porque fazendo isso de forma abrupta em quantidades maiores, isso vai acabar causando um desequilíbrio no pH ruminal que vai prejudicar a flora ruminal, né? Então a gente tem que ir adaptando esses animais à nova dieta. Como é que a gente faz isso? Então a gente começa com 1/3 geralmente, são 20 dias, né? Então no início desses 20 dias a gente começa com 1/3 do alimento concentrado ofertado. Depois então, passado
passados 5, 6 dias, esses animais estão bem, está tudo ok, então a gente aumenta esse alimento concentrado até chegar no total, na última parte, né? Vamos dizer, nos últimos 5 dias desses 20 dias de adaptação. Aí nós chegamos naquele nível de concentrado que a gente vai utilizar durante os 70 dias de avaliação. Tá? Com isso a gente faz com que as bactérias que consomem o amido, ou seja, o concentrado, elas se desenvolvam, cresçam, sem prejudicar aquelas bactérias que vão consumir o alimento volumoso, que são bactérias mais sensíveis à oscilação do pH. Porque de nada adianta a gente aumentar o nível de concentrado procurando aumentar o desempenho do animal e acabar prejudicando a fermentação ou a digestão da fibra, né? O que a gente tem em mais abundância. Então, tanto aqui no ambiente de confinamento quanto na suplementação a campo, a gente nunca pode esquecer que a suplementação ela não pode ser substituição no caso da suplementação a campo, né? E aqui a gente não pode prejudicar a fermentação ruminal daquelas bactérias que vão fazer a digestão da fibra. Bom, passado então esses 20 dias de adaptação, a gente começa para a alimentação que vai permanecer durante os próximos 70 dias, tá? E o que se faz aqui? O que esse ambiente tem de vantagem e de diferença? Por que a gente pode chegar no final da prova e afirmar com certeza que tem animais dentre os que estão aqui sendo avaliados que são mais eficientes? Bom, para isso a gente tem esses coxos, que são coxos que nos permitem medir o consumo de matéria verde de cada animal. Então, como é que funciona? O animal tem um bottom na orelha, né? E a cada vez que ele passa por essas barras, o número dele e o coxo que ele acessou fica registrado. E essa informação vai para o nosso banco de dados. Se ele consumiu, esse coxo está em cima de uma balança, essa quantidade de alimento também fica registrado. Se ele não consumiu e ficou só no coxo, o tempo que ele fica no coxo também fica registrado. Tá? Nisso a gente tem condições de ver o perfil de todos os animais. A gente sabe os animais que passeiam por vários coxos sem comer. Tem animais que têm um perfil já pré-estabelecido desde a segunda semana, que eles chegam num coxo e fazem quase toda a refeição deles naquele coxo, e tem outros que vão dividindo isso ao longo do dia, né? Então, essas informações nos dão a segurança para que a gente possa dizer: tal animal comeu tantos quilos de alimentação durante aquele dia. E isso a gente faz durante os 90 dias. Tanto que semanalmente a gente acaba fornecendo essa informação, né, para o grupo de produtores que tem animais aqui na prova de avaliação, de um consumo diário de cada animal. Então a gente pode ir diariamente, mesmo em plena pandemia, como a gente está agora, né? Tanto essas ações elas seguem acontecendo, quanto o controle dessas informações. Porque diariamente nós entramos no banco de dados e observamos se todos os animais estão apresentando consumo, tá? Ou se o consumo caiu, ou se o consumo não caiu. Felizmente nós não temos nenhum caso de consumo que tenha diminuído, os animais estão comendo muito bem. Para vocês terem uma ideia, avaliando o consumo de uma prova de 2 anos atrás, a gente tem mais que o dobro de consumo de matéria verde. Esses animais eles têm consumido na última semana entre 27 e 29 quilos de matéria verde. Então é um consumo bastante expressivo, né? Principalmente para as altas temperaturas que estão acontecendo. E que dieta é essa? Qual é a dieta que a gente está ofertando para esses animais? Bom, um fator muito importante dessa dieta, como eu falei que a gente tem que evitar a oscilação de pH dentro do rumen, é que essa dieta é aquilo que a gente chama de totalmente misturada. Tá? A gente pica a silagem, aqui dá para perceber que é uma silagem com bastante grão. A gente pica a silagem e no vagão misturador a gente mistura com o feno picado também e com o concentrado, com a ração, né? Conhecida por ração ou concentrado. Então essa mistura ela é muito bem feita. Isso tem algumas vantagens. Uma delas, como eu já falei, é evitar a oscilação do pH, que dificulta
prejudica a digestão das fibras, né? Porque as bactérias que digerem as fibras, elas são mais sensíveis à variação do pH. E a outra coisa, quando a gente mistura bem assim, ó, o que a gente evita? Que o animal procure pelo concentrado, tá? Que ele acabe consumindo maior quantidade do concentrado do que consumiria se consumindo a mistura pronta, a mistura misturada. Ele não pode selecionar dessa forma, porque está tudo bastante misturado, tá? Essa mistura homogênea faz com que a gente tenha essa segurança. Então, nós temos silagem de milho, feno de azevém e um concentrado, tá? Próprio para a categoria. E isso faz com que a gente tenha uma dieta que esteja com um percentual de proteína e energia adequados para essa categoria. E além disso, muito importante, a gente fornece todo o tempo o sal mineral à vontade no coxo. Então, alguns aspectos que a gente tem que ter em conta para formular a dieta desses animais, para ter a garantia que essa dieta vai ser uma dieta que vai, ao mesmo tempo, propiciar que eles demonstrem um excelente desempenho com saúde, né? Que essa é a nossa preocupação primeira aqui na prova, que esses animais entrem saudáveis e saiam saudáveis, que recebam uma alimentação que permita a eles mostrar o seu potencial, né? Que estejam todos sob a mesma alimentação, que a gente possa compará-los, né? Mas que essa dieta propicie saúde para eles. Então, alguns aspectos, alguns cuidados que a gente tem ao formular a dieta nos dão essa garantia, né? Já comentamos sobre a questão do pH, importante manter um pH ótimo dentro do rumen, que favoreça tanto a fermentação das bactérias que fermentam a fibra, né? No caso a silagem, o feno, quanto o concentrado, né? Para isso a gente trabalha com aproximadamente com 50% da matéria seca do que o animal ingere por dia, ou seja, a metade ela é na forma de concentrado e a outra metade é na forma de volumoso, né? Em matéria verde é outra história, porque aí a gente tem água da silagem, então não é 50%. Mas falando em matéria seca, quando a gente tira a água de todos os alimentos para poder compará-los, então a gente dá uma dieta que a gente fornece uma dieta que é 50% concentrado, 50% volumoso, tá? Volumoso sempre é aquele alimento que vai ter mais de 18% de fibra bruta, né, na sua constituição, e concentrado vai ter menos que 18% da fibra bruta. Quando a gente passa esse percentual de 50% da matéria seca consumida dia por cada animal na forma de concentrado, aí a gente tem que se preocupar com alguns aditivos para manter o pH do rumen, né, perto de 6,5, 6, para que não ocorra uma acidose ruminal, né? E que posteriormente isso possa progredir para uma acidose metabólica, tá? Então, esse cuidado com o percentual de fibra bruta na dieta, o percentual de concentrado e volumoso, ele é bastante importante. E esses aditivos seriam bicarbonato de sódio, óxido de magnésio, bicarbonato para aumentar o pH, o óxido de magnésio para manter este pH mais alto, né? Nós poderíamos trabalhar com leveduras, por exemplo, com ionóforos, né? No caso, nós não temos a necessidade, porque trabalhamos com uma dieta onde não estamos nos 50% ainda de concentrado volumoso, né? Aproximadamente. Bom, e alguns nutrientes, né, que a gente tem que se preocupar em relação à dieta de reprodutores para garantir a qualidade do sêmen, né, a quantidade, a motilidade, a libido desses animais, né? Então, algumas coisas que a gente se preocupa, né? A gente não quer que tenha uma deficiência de energia ou excesso de energia, uma deficiência ou excesso de proteína. Então, a gente vai formular a dieta de acordo com as necessidades daquela categoria, né?
No caso da energia, quando ocorre uma deficiência de energia, né, principalmente no caso dos touros jovens na puberdade, onde tem um crescimento acelerado, a deficiência de energia ela vai acabar prejudicando os níveis de testosterona, porque vai prejudicar todas as gonadotrofinas, né? E isso vai ter como o resultado um atraso da puberdade, tá? Subdesenvolvimento dos testículos, da hipófise, né? Das adrenais. Bom, esse animal que está submetido a essa deficiência de energia durante essa fase, uma vez regulado, uma vez restabelecido o nível de energia necessária, o animal pode voltar a ganhar peso e recuperar, Luiz, recuperar esse ganho de peso. Mas quando a gente tem um déficit energético muito severo nessa fase de puberdade para reprodutores, esses efeitos negativos sobre essas gônadas, eles podem ser permanentes e vindo a originar animais com testículos menores, né? E com uma produção menos eficiente de líquido seminal. E quando é o contrário, né? Quando a gente está com touros em fase adulta e a gente tem um excesso de energia na dieta, e isso acontece mais justamente quando a gente vem suplementando os animais com concentrado, né? A gente vai ter uma diminuição na quantidade de esperma, né? Porque ocorre um depósito de gordura no tecido escrotal, né? Isso faz com que haja uma perda de calor ineficiente, né? E isso acaba dificultando ou prejudicando a quantidade de esperma produzida, né? Diminui a libido daquele animal e ainda assim a gente sabe que animais então muito pesados vão ter dificuldade de montar, né? Por isso que se recomenda que esses animais em atividade reprodutiva durante a monta estejam com o score corporal ao redor de 4. Então, se o animal está com o score corporal ao redor de 5, aí tem de preferência a gente preconiza que entre 30 e 60 dias antes do início da estação de monta, esse animal venha para o score 4 para não dificultar então a qualidade do esperma, né, a quantidade de esperma e a libido e a própria agilidade do animal para a monta. Então, o excesso de proteína, além daqueles problemas que o excesso de energia pelo excesso de peso do touro pode causar, ainda vão prejudicar a viabilidade espermática. Bom, e é sempre necessário que a gente forneça sal mineral à vontade para esses animais. Os minerais eles vão ser muito importantes na qualidade do sêmen. No caso do cálcio, por exemplo, uma dieta onde tem assim, uma carência do cálcio, a gente vai ter uma diminuição na motilidade do espermatozoide, né? O sódio e o potássio, embora o potássio em excesso ele seja tóxico para o espermatozoide, né? Isso sempre falando em reprodutores em estação de monta, né? E uma carência de sódio e de potássio, então ele vai acabar afetando negativamente a concentração espermática, a motilidade, né, e o número de espermatozoides vivos. Então é importante que se cuide de uma suplementação mineral desses animais durante a estação de monta. E assim a gente finaliza esse bate-papo sobre a importância da nutrição, do desempenho desses animais reprodutores, principalmente durante a estação de monta. Ficamos à disposição. Logo ali a gente já vai poder abrir para perguntas e eu fico à disposição para seguir conversando com vocês. É um prazer e até lá!